Pai Dermes, Mãe Carol, muitíssimo obrigado por nos atender, nós alunos da PUC de São Paulo, para o nosso seminário da mitologia dos orixás. E acho que a primeira coisa mais importante é que vocês dois dissessem como chegaram até aqui, dentro da religião, em suas próprias vidas. Quem são? Contar um pouco quem são vocês, por favor. Por favor. Primeiras damas, então. Sou Mãe Carol de Ançã, tenho 29 anos, sou dirigente espiritual há 5 anos, tenho a tenda de Umbanda em Ançã, Matando e Caboclo de Boia aqui em Blumenau. Na verdade, a minha trajetória ela é bem comprida, né? Ela é bem extensa, porque a minha família se conheceu dentro da religião. Lá no bairro da Moca, em São Paulo. Então, meus avós, por parte de mãe, se conheceram dentro de um terreiro na Moca, e os meus pais, né, os meus avós por parte de pai, se conheceram em Guarulhos também num terreiro, também entre avós. Então, isso acabou juntando as famílias num determinado momento, e hoje eu sigo Umbanda das 7 linhas, sou formada dirigente, e a minha família hoje toda evangélica, nós conseguimos manter um diálogo super aberto, tanto com meu pai quanto minha mãe, foram muitos anos de religião, meus avós, minha avó Ogã, meu avô trabalhava com o seu Zé Pilintra, e nisso surgiu a paixão, né? Desde os 16 anos eu desenvolvo a minha mediunidade e fui caminhando então entre filhos, família, fui caminhando para a dirigência espiritual. Hoje não imagino, né, minha vida sem esse caminho, porque espiritualidade não é só dizer que é espiritualista, é fazer, né? E é muito importante esse diálogo que a PUC, que vocês vieram se disponibilizar de São Paulo até aqui a Blumenau para conseguir ouvir um pouco o povo de Axé e trocar essas informações, porque todos somos irmãos dentro da nossa crença, não importa a sua religião, desde que você faça o bem e não prejudique ninguém. Eu sou Dermes, pai Dermes de Xangô, não apenas por uma questão de cavalheirismo, mas Mãe Carol é a dirigente maior desta casa, nós trabalhamos juntos, mas existe uma hierarquia, e hierarquia não quer dizer ser melhor ou maior, ou ser mais nova de idade ou mais velho, é a caminhada, então ela tem essa responsabilidade maior, e estamos juntos, somos casados, inclusive na Umbanda, além do civil. Eu sou paulista de Piracicaba, aproveito matar saudades um pouco da minha terra, e estamos juntos também por amor à Umbanda. Nós nos conhecemos na militância, porque além da questão de cada um já ser umbandista, termos sido de outras casas, temos sido formados em outras casas também. Eu terminei a minha formação sacerdotal, que na verdade é o início de todo um outro trabalho, nesta casa que abrimos juntos a pedido da espiritualidade. Mas também passei por outras, desde a infância, no terreiro da minha tia, em Piracicaba, São Paulo, depois por outros segmentos religiosos. Sou também escritor, autor de mais de 60 livros publicados, a maioria sobre Umbanda, Candomblé, Orixás, Guias e Guardiões. Mãe Carol também é escritora, além de blogueira, depois ela vai falar um pouco sobre isso. E eu falo primeiro porque eu sou fã dela e leitor, e nós estamos juntos. Além da questão do amor de cada um de nós, com todas as dores e amores ao mesmo tempo, a militância também pela Umbanda. O que é essa militância? Não é proselitismo. Em primeiro lugar, é nos fazermos respeitar enquanto cidadãos e religiosos. E em segundo, ou ao mesmo tempo, promover o diálogo interreligioso. Nós costumamos dizer assim que nós não queremos ser tolerados. Eu particularmente digo, eu não sou lactose para ser tolerado ou intolerado. Eu quero e exijo respeito. E isso nós buscamos em várias instâncias. Então esse é um pouquinho da nossa história. E ainda nós estamos escrevendo essa história assim como os livros. Muito bom mesmo. Quer falar um pouquinho do seu blog, aproveitar o gancho do Pai Dermes? Claro. Por favor. Eu tenho alguns meios de comunicação, alguns sítios na internet. Eu tenho Casa de Lei, que na verdade se iniciou pelo Twitter agora. Está caminhando aos pouquinhos, mas eu sei que logo vai ter uma ascensão maior. Eu tenho uma página que se chama Povo de Aruanda, Pombogiras e Exus, que desmistifica um pouco esses guardiões, porque nós, são ditos assim que são demônios, né? E na verdade não são, porque para nós demônio é uma criação cristã. E nós não acreditamos em céu e inferno, acreditamos que todos vão para o mesmo lugar, que se chama Aruanda, e terão a mesma oportunidade. Então existem algumas diferenças. Eu tenho a twincage.blogspot.com.br, que também vem dentro dessa linha explicando sobre toda uma linha de direita. E eu tenho o aruandadeumbanda.blogspot.com.br, com histórias de Exus, pombogiras, explicando um pouco mais qual é a utilização do tridente, que não é coisa do demônio, não é para espetar ninguém, o que é um ponto riscado, que não é magia negra não existe, vou roubar, parafrasear o meu marido. A magia negra para nós é Camila Pitanga, Thaís Araújo, isso é magia negra, né?
e não outras coisas. E dentro de outros projetos, eu acabei de lançar o meu primeiro livro escrito, de uma série de 18 livros até 2020, que é Novos Pontos Cantados de Umbanda, Fundamento Cognitivo da Religião, e explica um pouco mais sobre a musicalidade dentro das religiões de matriz africana, além de 150 pontos, entre pontos de raiz, que são psicografados, como nós falamos, que provém das entidades, ou seja, as letras, mesmo que contenham erros gramaticais, não podem ser mudadas, e pontos terrenos de minha autoria. E assim a gente vai caminhando. Logo também vai ter tarô dos guardiões, que é inédito, não existe um tarô que seja só de Exus e Pombogiras, então é um projeto bem grande mesmo. E assim a gente vai caminhando, né? Não cheguei ainda aos 60 como o do meu marido, mas a gente chega lá. A religião de vocês não tem nenhum tipo de restrição, seja essa social, orientação sexual ou gênero, né? Na verdade é assim, eu estava com uma Mãe Carol num programa de TV, e aí perguntaram exatamente isso, por que a Umbanda aceita todo tipo de pessoa, existe alguma restrição? E aí seu Exu Veludo soprou assim no meu ouvido, porque é uma religião de pobre, preto e puta. E aí eu pensei assim, eu vou reformular isso num livro, porque para ninguém ficar meio chocado, mas numa linguagem bem simples, direta e bem humorada como é a do seu Veludo, a ideia é essa, quem somos nós para discriminar? Então, por exemplo, se chega um irmão, uma irmã aqui ao terreiro, é um irmão homossexual, uma irmã transexual, não importa, porque nós, como Mãe Carol disse há pouco, nós não entendemos o capeta, o demônio, então essa pessoa não precisa ser desencapetada, porque a forma de viver o afeto é dela, todos nós sentimos desejo, e esse desejo se manifesta em diversas situações. Não é um desejo ilícito porque não é pedofilia, não é zoofilia, não é uma violência sexual, então por que eu não posso aceitar? Nós inclusive celebramos o sacramento do matrimônio na Umbanda entre casais homossexuais, trans, não importa, o que importa é o afeto e o compromisso. Então as portas estão sempre abertas porque nós aprendemos assim, inclusive com a fundação da própria Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, por meio de seu médium Zélio Fernandino de Moraes, disse em outras palavras, né? Nós aprenderemos com todos, aqueles que souberem mais ensinarão, aqueles que souberem menos aprenderão. Isso vale para encarnados e desencarnados. E de uma certa forma, as pessoas nos questionam porque parece que pode tudo, mas não pode, existe uma fundamentação, né? Nós não somos uma religião dogmática, nós não temos dogma, não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, não é? E todos esses fundamentos, através da irradiação dos orixás, dos guias e dos guardiões, em momento algum vai influenciar na sexualidade de quem quer que seja. Isso também é bom lembrar. Ah, mas eu entrei para Umbanda, eu entrei para o Candomblé, eu entrei para o Babassuê, eu entrei para o Tambor de Mina, eu entrei para a Jurema, e eu vou virar homossexual caso eu receba uma entidade feminina. De modo algum, nós acreditamos no livre-arbítrio, e o que acontece muitas vezes com a triste realidade daqueles que, digamos assim, como nós chamamos, né, de marmoteiros, charlatões, que se passam por entidades idôneas, isso acontece em qualquer lugar, como nós costumamos dizer, né? Coloca a pombogira dentro do armário e sai ele do armário, né? E isso é muito complicado, porque a religião em si, de Umbanda, ela não está aqui para mexer no livre-arbítrio de ninguém, e muito menos definir a tua condição sexual, até porque não é uma opção, é uma condição. Ninguém escolhe o caminho mais difícil, ninguém escolhe quem vai amar. E nós compreendemos isso com muito amor e muita fraternidade. Por isso nós vemos sim muitos dirigentes espirituais, muitas dirigentes espirituais com seus relacionamentos dentro do terreiro, tocando o terreiro e sendo respeitados por quem eles são. Isso é o mais importante. Com relação à Umbanda, se existe um poder central dentro dela e se sim, por quem é exercido? A grande diferença da Umbanda, o diferencial é a união e não a unificação. Até porque todos os movimentos até hoje que nós vimos de unificação deram errado. E não apenas por isso, como não é uma religião dogmática, nós respeitamos muito a diversidade. Se vocês visitarem duas casas de Umbanda, mesmo da formação do mesmo sacerdote, pai ou mãe, vocês verão que a liturgia é diferente, a fundamentação. Então a unificação corre o risco de ser assim, vamos unificar do meu jeito. E isso não é democrático. Nós entendemos que a melhor forma de se trabalhar é a colegialidade, ou seja, uma casa é independente, outra casa é independente, e nós dialogamos. E existem federações, digo com toda a sinceridade fraterna, a maioria é uma quadrilha que explora terreiros, no caso de São Paulo, na festa de Iemanjá, cobrando altos valores que não correspondem ao que as prefeituras do litoral cobram. Conhecemos em Santa Catarina também algumas quadrilhas que tentam mexer nos fundamentos de outras casas, tentando ditar como verdadeiros inquisidores encarnados, o que nós não admitimos na Umbanda, porque o diálogo
e o respeito à diversidade. E poucas federações funcionam mesmo. Além de federações, agremiações, tentando não centralizar, mas unir esforços tanto para a questão dos direitos civis, do respeito, do respaldo quando uma casa inclusive é invadida, questões legais, enfim, isso é fraterno. Infelizmente aquilo que é a nossa maior virtude, que é essa colegialidade, está se perdendo. Vimos várias tentativas de se fazerem documentos que expressassem a diversidade de Umbanda. Infelizmente, a sua maioria não deu certo. Em Santa Catarina temos um documento, a Umbanda em Santa Catarina, que foi votado no Fórum Catarinense de Umbanda. Depois Mãe Carol vai falar sobre isso. E a respeito ainda de documentos, nós temos visto com muita tristeza alguns irmãos tentando codificar a Umbanda em livros supostamente sagrados. E nós dizemos, o livro sagrado da natureza, desculpe, o livro sagrado da Umbanda é a natureza. Aqui são dois escritores, nenhum de nós tem a pretensão. Nós escrevemos sobre Umbanda de acordo com a sua diversidade. Um irmão pode ler uma informação e dizer, na minha casa não é assim. Eu digo, na minha também não, que nós estamos discutindo a diversidade. Mas jamais um livro meu de Mãe Carol será taxado de livro sagrado, de Bíblia da Umbanda, ou Corão da Umbanda, ou algo assim, o que para nós é descabido. Até porque dentro dessas crenças de uma liderança central, como existe uma frase que o Pai Dermes sempre coloca, que a Umbanda e as religiões de matriz africana em si não precisam de um líder central, né, mas de lideranças centradas. E todo o nosso conhecimento, toda a nossa fundamentação, ela vem através da oralidade. Então ela é passada de pai para filho, né, dentro dessas escalas hierárquicas do santo, como nós costumamos falar. Então é muito complicado quando nós vemos pessoas tentando se aproveitar, se intitular, falaram. A gente sabe que não é fácil as histórias das religiões no mundo, né? Então nós temos a religião que os próprios católicos foram muito perseguidos, depois os católicos perseguiram os evangélicos hoje perseguem o pessoal de matriz africana e assim vai se disseminando. Então vai existir um momento que ou todos nós tenhamos assim, um mínimo de consideração um pelo outro e respeite o livre-arbítrio do irmão, porque dentro da minha crença, com respeito a todos os irmãos, é por isso que nós conseguimos dialogar tão fraternamente, existem as mitologias dos orixás, como já foi dito e como ainda vai ser dito, e ela é interpretativa, né? Ela é subjetiva, nós temos que interpretar essa mitologia. Então elas são recheadas muitas vezes de violência e de coisas muito densas e muito pesadas. E eu, dentro da minha crença e com todo o respeito que eu tenho aos meus irmãos católicos e evangélicos, para mim a Bíblia é uma grande mitologia. Porque eu não acredito num Deus que, por exemplo, que diga que você tem que apedrejar uma mulher até a morte, ou que você deve apedrejar alguém que planta 2 legumes diferentes. Então, eu acho que tem muita coisa que está sendo levada ao pé da letra e está causando muito fanatismo religioso dentro desses dogmas. É claro que a gente tenta dialogar, mas as opiniões também têm que ser colocadas desta forma, não é? Daí vai ter muito mais tolerância, apesar que a gente é leite, né? Mas é importante dizer isso. Com relação à documentação que o Pai Dermes citou, alguma coisa que você queira falar, Mãe Carol, a respeito? Então, eu sou presidente do Fórum Catarinense de Umbanda, que se chama FOCO, né? Ele teve a sua primeiro evento no ano de 2015, e nós recebemos cerca de 150 pessoas aqui na FURB, na faculdade aqui de Blumenau, que foi nos cedida através de vários meios de contato. Nós convidamos irmãos de todas as religiões, então foram professores, estudantes, acadêmicos, pessoas de candomblé, de outras religiões, vieram pessoas realmente do estado inteiro para votar sobre um documento. Qual era a nossa proposta? Mostrar para a sociedade que nós não somos esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, né? Existe um pouco de resistência, porque antigamente entravam em nossos terreiros e ainda hoje, tá? Mas entravam em nossos terreiros para nos prender, nos humilhar. A polícia era mandada e realmente saiu preso. Aconteceu aqui com a Mãe Malvina, que é a dirigente espiritual que iniciou a Umbanda aqui em Santa Catarina, que eu orgulhosamente hoje digo que é minha avó de santo. E ela simplesmente foi levada pela polícia e incorporada à praça pública em Florianópolis para ser humilhada, né? Porque ela é considerada, digamos assim, uma herege. Então é muito complicado quando nós vemos isso nos dias de hoje. E nós não temos a intenção de modo algum entrar na liturgia ou entrar na fundamentação de outras casas com esse documento. Mas assim, eu não posso só criticar que a lei não é aplicada, eu não posso só criticar dizendo que tudo está ruim. Ok, está tudo ruim, mas só falar, meu irmão, não adianta de nada. Então nós arregaçamos as mangas, é um projeto meu já de 7 anos,
E quando eu conheci o meu marido, pai de santo, meu irmão, meu mestre de reiki, falou, não, nós vamos fazer acontecer. Então ele foi meio que colocando fogo na lenha ali, né? Ele falou, não, então agora vai. Então nós conseguimos muitos parceiros, pessoas que ajudaram muito e coletivamente nós votamos. Ele fez um release desse documento e houve alterações, as pessoas deram a sua contribuição e hoje existe o Fórum Catarinense de.wix.com/Umbanda, que é o site do Fórum Catarinense de Umbanda. Lá existe o documento com todas as assinaturas de todas as entidades de Santa Catarina que concordam com ela, inclusive candidatos a vereador, candidatos a prefeito e de outras cidades também, para que os irmãos também tomem cópia desse documento e se façam valer das leis de intolerância religiosa, das leis de crime por injúria, por questão de religião. Nós temos alguns processos rolando, eu não posso citar nomes, obviamente, mas assim, eu tenho alguns processos rolando por ataques. Meus filhos ficaram algum tempo sem ir à escola porque ameaçaram matar os meus filhos de 5 e 7 anos. Então, para vocês verem realmente que é muito pesado. Nós temos os nossos terreiros invadidos e alguém precisava fazer alguma coisa. Um dia me perguntaram assim, mas mãe Carol, por que você dá tanto a sua cara a tapa? E eu sempre vou responder isso, porque as religiões de matriz africanas, elas nasceram da resistência. Então, o candomblé em si, ele nasceu na senzala, com vários escravos de diversas partes da África, cultuando, né, os seus fundamentos dentro das imagens católicas, meio que ludibriando os senhores da Casa Grande, né? E assim eles foram resistindo. Quando veio a Umbanda, em 15 de novembro de 1908, por Zélio Fernandinho de Moraes, ele estava num centro espírita, onde não se incorporam, não se fazem giras, enfim. E ele também afrontou esse centro. Então nós nascemos da guerra, nós nascemos da batalha de correr atrás daquilo que é certo para ajudar o próximo, não para se promover. E é muito triste ver quando as pessoas atacam esses projetos, dizem que eles não são coletivos, sendo que, na verdade, no país inteiro é muito mais assim. Eu não vou porque é de fulano, porque é de ciclano. Tem uma pombogira que trabalha comigo que se chama Maria Padilha das 7 Catacumbas. E ela diz que nós não vemos padre falando mal de padre, pastor falando mal de pastor. Mas nós vemos, assim, um período tão duro que cada um quer proteger a sua casa, que acaba não entrando e não participando desses eventos coletivamente. E a gente está buscando cada vez mais, não apenas através de livros, mas através do fórum, através de eventos públicos. Dia 15 de novembro, provavelmente nós vamos tomar a praça pública. Dia 13 de dezembro nós temos o Balaio aqui no Rio Itajaí-Açu, que também é aberto ao público. E nós estamos correndo o risco de levar um tiro, uma pedrada, mas nós não vamos nos esconder porque a Inquisição eu espero que já tenha acabado, né? Então tem que lutar. O que é lamentável, né? Com certeza. Afinal, há espaço para todo mundo, a qualquer tipo de religião, manifestação de crença. Nós estamos no Estado laico, mas é pseudo-laico, né? Nós sabemos. Porém, existe uma legislação que tem que se cumprir. E eu não estou buscando luzes ou... vocês, né, estão aqui, podem ver o tamanho do meu terreiro. Nós não cobramos trabalho, muita pessoa, cobra trabalho. Não, isso aí você não precisa pagar ninguém para Deus te ajudar. Eu não quero 10% do teu dinheiro, eu quero 100% da tua fé. Então, assim, o próprio Jesus, né, expulsou os mercadores do templo. Enfim, nós podemos dar 1000 exemplos de como é simples ser espiritualista e religioso. É apenas você fazer o bem e a caridade ao próximo sem olhar quem, cor, religião, opção sexual. Isso não cabe a nós julgar, né? E esse é um dos mandamentos. E quem cumpre isso aí, né? Difícil. O que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte. Sabem-se que ervas são muito utilizadas na Umbanda e no Candomblé. Elas são utilizadas para a realização de banhos e trabalhos. Nesse ponto, admite-se algum trabalho a utilização de ervas tidas popularmente como, entre aspas, drogas, como a maconha, por exemplo? Nós na Umbanda não trabalhamos com ervas que alterem o estado de consciência. Existem alguns segmentos umbandistas em virtude da diversidade que trabalham e nós respeitamos. Num debate num canal de TV de São Paulo foi inclusive uma fala muito feliz de uma dirigente de uma casa, de um segmento dito Umbandaime, porque ela trabalha Umbanda com o Santo Daime, e ela foi muito humilhada por um sacerdote católico por conta disso, porque ele disse, eu tenho 7 faculdades, 7 graduações, e ela respondeu, eu não tenho nenhuma, mas tenho a minha fé. E depois ele pediu desculpas a ela. Por quê?
Porque a ignorância significa o não saber. O fato de nós não trabalharmos um fundamento em nossa casa não significa que nós vamos desrespeitar, até porque existe um preconceito muito grande e certamente a maioria das pessoas que fala do Dharma não conhece. Ou conheceram o Dharma de uma forma deturpada, como muitos irmãos infelizmente pensam que a Umbanda traga o seu amor em 3 dias, faço trabalhos diversos. Nós recebemos quase que diariamente pelo Facebook pessoas perguntando, de Mãe Carol e no meu, quando me perguntam assim, você faz trabalho? Eu digo, faço tradução, revisão de textos, porque é a minha área profissional. Eu me dou uma de desentendido e daí explico para a pessoa, isso não é Umbanda. Nada que faça o mal ou fira o livre-arbítrio pode ser religião alguma. Então, mesmo na cidade aqui em Blumenau, como em São Paulo, qualquer lugar, nós lutamos porque as pessoas veem os volantes, os cartazes, olha, eu faço trabalho para todos os fins, amarro casais, então não é por aí. Nesse sentido eu coloco também toda e qualquer religião que se vale de ervas para estados alterados de consciência, assim como há outros segmentos que se valem da meditação. Sem erva alguma, mas num tempo específico também com um estado alterado de consciência. Quem sou eu que não sou o dirigente, ou mestre, ou instrutor dessas disciplinas espirituais, digamos assim, para dizer que não há transcendência? Nós sabemos, por exemplo, na Jurema, do consumo da Jurema, ou antes mesmo da Jurema enquanto religião, os nossos antepassados indígenas se valiam da Jurema. Hoje nós trabalhamos com os caboclos em terra, não necessariamente nos valendo da Jurema, mas evidentemente respeitamos. Até porque, dentro dessa diversidade de ervas, as pessoas acabam se prendendo muito àquilo que é ilegal, né? Obviamente. Mas existem outros tipos de ervas, outros tipos de banho, que têm efeitos muito semelhantes. E aquilo que nós falamos, não é a prática da nossa casa, mas eu não posso condenar a prática de outros irmãos. Existem algumas casas da qual eu conheço, que se utilizam das ervas, da maconha, em si, da folha da maconha, mas não para consumo como fumo, e sim ela macerada para passar, por exemplo, assim, problemas de pele. Isso tem um efeito fantástico. Nem por isso as pessoas saem comprando ou consumindo drogas. Nós temos muitas drogas, né, vamos colocar assim, lícitas, e tem uma visão um pouco distorcida disso aí. Não é porque você vai tornar, por exemplo, a bebida algo ilegal que as pessoas vão deixar de consumir. Então existe um contraponto aí, digamos assim, do que é legal, do que é ilegal. Mas dentro de um templo religioso, tudo é utilizado de forma a beneficiar espiritualmente, fazer curas espirituais, assim como o uso de bebidas, assim como o uso de fumos, em geral, charutos, cachimbo. Então, assim, existem ervas assim, que são utilizadas, como na questão da Jurema, como na questão do Umbandaime, como nesses terreiros em que particularmente eu conheço que é feita essa maceração para passar em problemas de pele, e eu não vejo nenhum problema com isso. Desde que não prejudique ninguém, desde que não se torne, digamos assim, algo para consumo ou viciante, né? E como é uma casa idônea, aquilo fica preparado, não é fumado nem nada disso, e mesmo que fosse, eu acho que cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer e arcar com as consequências, né? Então nós respeitamos toda essa diversidade de uso, desde o corte a ervas diversas. Ainda dentro do contexto da pergunta anterior, e partindo do pressuposto que a Umbanda sofre influência de diversas religiões, isso é verdade? Ela sofre influência de outras religiões? Na verdade, assim, a Umbanda não é uma religião sincrética, ela tem várias matrizes, como nós dizemos. Alguns dizem que é uma mistura. Não, mistura a gente joga tudo, sei lá, meus filhos pegam leite, jogam Nescau, e não é assim. Nós temos uma combinação, e uma combinação que tem fundamento e respeita a diversidade. Então nós herdamos de cada situação, de cada matriz, aspectos específicos, seja das africanidades, seja do dito indianismo, do próprio espiritismo dito kardecista, da parte oriental, da tradição cristã e sobretudo católica, pelo uso de imagens, orações, enfim, tantas situações que nós encontramos. Então assim, a Umbanda ela herda e ela nasce miscigenada. Alguns, repito, confundem, pensam que é uma grande confusão. Ah, uma religião brasileira porque pegou um pouquinho daqui, pegou um pouquinho dali. Mas não pegou como um caldo cultural apenas, digamos assim. Essas combinações foram feitas de ordem energética e elas continuam a ser feitas. Por isso que nós temos cada vez mais novas linhas de trabalho se acoplando, porque a espiritualidade é muito dinâmica, né? Até porque dentro dessa miscigenação que formou a identidade umbandista, é importante lembrar que cada
parte dela trabalha uma área muito específica. Então, por exemplo, assim, o sincretismo, através do catolicismo, de tudo que foi imposto aos escravos quando chegaram aqui, sendo catequizados, nós temos o próprio africanismo, que veio dos orixás, vem de África, do qual nós trabalhamos, o dito kardecismo, né, através dos estudos, o indianismo com a pagelança, curas, utilização de ervas, e dentro de toda essa miscigenação, nós temos a máxima, como nós falamos, é que as portas de todos os terreiros estão abertas para todos os espíritos. Então, de repente, um espírito não consegue se manifestar ou passar a sua mensagem dentro de uma outra crença e consegue, através dessa, se manifestar através, por exemplo, de uma incorporação, de uma psicografia. Então é importante porque essa riqueza e essa não é mistura, como ele diz, né, lambança, né? Mas toda essa fundamentação formou esse tripé, como nós costumamos chamar, da Umbanda, dos caboclos, pretos velhos e dos herês. Obviamente, tudo isso influenciado por essa miscigenação, o que não deixa ela ser um subproduto de religião nenhuma, até porque a nossa fundamentação é própria, através da oralidade, é como uma grande família, passada de pai para filho e de filho para neto, e existe sim toda uma organização. O sistema organizacional do plano espiritual, para nós, ele é perfeito. Se existe o livre-arbítrio, e Deus nos deu, né? Deus, dentro de outras religiões, para nós Ambi, para outros Olorum, para outros Jeová, para outros Alá, ele tem vários nomes e se trata da mesma potência. Se ele nos deu o livre-arbítrio, como é que ele nos daria várias formas de chegar a ele, né? Então isso é mais importante lembrar, que a religião de Umbanda ela é genuinamente brasileira, da forma como existem alguns estudos que era cultuado anteriormente, não era dessa forma, e desse formato com palmas, com atendimentos, com a espiritualidade acoplada dentro das suas falanges, da direita para a esquerda, partiu de Zélio Fernandino de Moraes em diante. Já que a gente está trabalhando com essa questão do Brasil em si, a religião no Brasil, pode-se dizer que houve a criação, entre aspas, ou ainda invenção, também entre aspas, de alguns orixás aqui no Brasil? Não, o que nós tivemos foram alguns amálgamas de orixás que já vieram de África. Então, por exemplo, quando os escravizados, nossos antepassados vieram aqui, embora muitos neguem que sejam descendentes de escravizados, o que acontece? O orixá Ogum é ligado a tudo que não é necessariamente da natureza, mas da cultura, ou seja, feito pelo homem. Ele representa até em termos mitológicos a entrada na Idade do Ferro, porque ele é o grande ferreiro. E nós encontramos também em África Ogum relacionado à agricultura, porque se ele é ligado a tudo que é cultura, também à agricultura. Ora, aqui os escravizados disseram não, nós não podemos deixar nosso pai Ogum como responsável das lavouras, sendo que as lavouras pertencem aos senhores que nos chibatam ao final do dia. Então o que acontece? A mesma situação aconteceu com outros orixás cujos cultos foram se perdendo. Nós temos um orixá chamado Oquê, que é relacionado às montanhas, cujo culto praticamente desapareceu no Brasil e foi amalgamado ao culto a Oxalá, que é o Senhor das Montanhas, tanto que na Bahia nós temos principalmente o sincretismo com o Senhor do Bonfim, do Alto da Colina. Nós temos, por exemplo, aqui o culto de Iemanjá ligado ao mar, quando em África predomina Olokun, e ora masculino, ora feminino, e Iemanjá é ligado ao rio. Então, assim, essas diferenças acontecem, porque são egrégoras, como nós entendemos, a energia é a mesma. Quando nós fazemos o estudo comparativo dos povos, vocês que estão estudando a mitologia, a teogonia dos orixás, enfim, e de outros deuses, nós percebemos que essa sabedoria, essa energia são ancestrais. Então elas independem, porque elas também são universais. E assim o culto aos orixás foi se adaptando, mas orixás criados especificamente no Brasil, não. Nós temos, por exemplo, para fechar mais uma vez, Iemanjá. Em África, rio. No Brasil, mar. Visto como praticamente uma adaptação, sim, né? Até por conta dessa diferença, onde lá em África não se cultuavam todos, até hoje é assim, né? Uhum. Não se cultuam todos os orixás ao mesmo tempo. Então, digamos assim, cada povo, cada local específico, ele tem o seu próprio orixá. Então aqui nós temos um candomblé brasileiro, isso com certeza vai irritar muita gente, né? Mas assim, isso é um candomblé brasileiro, onde se cultuam todos os orixás no mesmo barracão, com a mesma fundamentação, com os mesmos ateus, com o mesmo tamanho, com tudo.
E válido também, porque é uma cultura brasileira e tem que ter orgulho disso. Sim. Não existe, nós dentro das religiões de matriz africana, nós não inventamos seres. O que acontece é nomenclaturas diferentes e formas de cultuar diferentes, apesar de existir uma fundamentação matriz, digamos assim. Então, por exemplo, aqui Iemanjá é cultuada na praia, obviamente, aqui em Blumenau especificamente nós não temos praia. Então nós adaptamos a nossa realidade para certas ritualísticas, por exemplo, assim, água com sal é preparada, ou então nos disponibilizamos a ir até o litoral, e assim sucessivamente. Como outras linhas de trabalho, linha do Oriente, que não se encaixam nem como caboclos, como pretos velhos, que são doutores, por exemplo, japoneses, turcos, árabes, que não se encaixam em outras linhas. Então, quando nós falamos dentro da Umbanda que a porta será aberta para encarnados e todos os desencarnados para a manifestação, significa justamente que existe, inclusive, para ver como é perfeito dentro do nosso olhar, é claro, né? É perfeita essa organização, existe uma linha chamada Linha do Oriente, que ela é específica para todos aqueles espíritos novos ou aqueles espíritos que não se encaixam dentro das liturgias de outros caboclos ou dentro da linha de outros orixás. Mas invenção não existe. Ou então, apenas complementando, nós não teríamos o culto a Iemanjá em Minas Gerais, não é? E nós temos um culto forte, inclusive a data é diferente, há locais como em Salvador e mesmo no litoral paulista que predomina o 2 de fevereiro, aqui em Santa Catarina também. Em outros locais do litoral paulista, 8 de dezembro. Em Minas Gerais nós temos o 15 de agosto, sempre com um sincretismo ligado a alguma qualidade de Nossa Senhora, digamos assim. Quer dizer, o culto vai se adaptando, inclusive é assim que ele sobrevive.